Então, muito bom dia, caros amigos. Vou então agora resolver este problema que intitulei de pessoas. E a questão 1 é: de quantas maneiras diferentes se podem sentar 7 pessoas num banco com 10 lugares? Eu, antes de começar propriamente a resolver esta questão, eu vou explicar o que significa n fatorial. Ora, vamos supor que, por exemplo, eu tenho 4 fatorial. 4 fatorial é o mesmo que ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas, da mesma maneira, por exemplo, seria 5 fatorial, que é o mesmo que ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Da mesma maneira, eu poderia escrever que 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dado que 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Ou 5 fatorial, por exemplo, igual a 5 vezes 4 fatorial, conforme conviesse, porque depois 4 fatorial seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ora bem, então, de uma maneira um pouco mais geral, eu posso dizer que n fatorial é o mesmo que ter n, e agora paro já aqui, n menos 1 fatorial. Então daqui, resolvendo em ordem a n, eu facilmente obtenho que n é o mesmo que ter n fatorial sobre n menos 1 fatorial. E agora vamos pensar, portanto, tendo esta igualdade, o que é que acontece quando n é 1? Quando n é 1, eu vou obter 1 igual a 1 fatorial sobre 0 fatorial. Mas 1 fatorial é 1, portanto, 1 é igual a 1 sobre 0 fatorial. E daqui eu concluí facilmente, né, que 0 fatorial é igual a 1. Portanto, aqui, até aqui, eu já consegui, digamos, dizer o que significa n fatorial e que também acabamos por demonstrar que o fatorial de 0 é 1. Agora, nesta questão, é o seguinte: de quantas maneiras diferentes se podem sentar 7 pessoas num banco com 10 lugares? Quer dizer, eu tenho disponível uma coleção de 10, não é? De 10, digamos, elementos e quero fazer grupos de 7. Isto é o que isto significa. E, portanto, eu vou aproveitar um pouco isto para dizer o que significam arranjos e o que significam combinações. Ora bem, vamos supor, por exemplo, eu agora vou alargar um pouco o problema, vamos supor, por exemplo, que eu tenho os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. E quero com estes algarismos formar todas as coleções que tenham 2 algarismos. Por exemplo, 1, 2, 2, 1, todas as coleções, eu queria dizer todos os números que contenham 2 algarismos deste conjunto, evidente. Por exemplo, 12, 21, 34, 43, 45, 54. Quer dizer, uma boa maneira de pensar nesta questão seria eu conseguir, não é, permutar todo este conjunto, fazer todas as permutações deste conjunto e depois, digamos, eliminar os repetidos, não é? Aqueles em que aparecesse o 1, 2, por exemplo, pensemos no número 1, 2. Pensemos no número 1, 2. Por exemplo, se eu pensar no número 12, quero dizer 12, formado pelos algarismos 1, 2, eu posso pensar que ele está em que permutações dessas que eu disse que eu ia conseguir, de todas elas. 1, 2, tem que estar aqui o 3, 4, 5. Mas agora tenho 1, 2 na mesma e vou agora permutar aqui. Então posso ficar com 3, 5, 4, por exemplo. Agora mantenho outra vez 1, 2. Eu já coloquei aqui o 3 em primeiro lugar, vou avançar para o 4 e fico com 4, 5, 3. Agora 1, 2 novamente, 4, 3, 5. Agora 1, 2 novamente e vou avançar para o 5. 5, 4, 3. 5, 4, 3. Agora 1, 2 novamente, estou no 5 e agora troco estes. 3, 4. 3, 4. Claro, agora repare-se,
eu agora inverteria aqui os números, os algarismos, quero dizer, peço desculpa. Eu se tenho os algarismos 1, 2, agora aqui iria ter 2, 1, não era? 2, 1. Quer dizer, a coisa aqui repetia-se. Eu teria aqui 3, 4, 5, depois 2, 1, estão a ver? Depois aqui novamente 3, 5, 4, 3, 5, 4, e etc, etc, tal e qual como escrevi aqui para os algarismos 1, 2. Ora bem, quantas coleções nós temos neste caso? Neste caso é uma questão de ir contar, não é? Eu aqui tenho, para 1, 2 tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro que para o 2, 1 também tenho 6, quer dizer, 6 mais 6 há de ser 12. Mas se pensarem um pouco, o número de coleções que eu tenho nada mais é que eu ter, digamos, eu permutei aqui estas, não é? Eu fiz, portanto, 3 fatorial, estão a ver? Porque isto aqui dá-me 6, estive a fazer as permutações todas, 3 fatorial, e depois, quer dizer, para cada uma das permutações 1, 2, eu tenho, eu depois, para cada uma delas, eu vou ter sempre uma destas permutações, sempre. Quer dizer, eu agora aqui teria que multiplicar por 2 fatorial. E, portanto, isto vai-me dar 6 vezes 12. É evidente que eu tendo assim o número das permutações todas, né, que englobam os algarismos 1, 2, que são 12, se eu dividisse por número delas, obteria 1. Isto corresponderia-me apenas a ter, digamos, uma coleção de objetos, neste caso de algarismos, em que figuravam apenas o número 1, 2, ou o 1, 2, ou o 2, 1. Quer dizer, ou me aparecia o 1, 2 ou o 2, 1. Quer dizer, neste caso, haveria só uma coleção. Mas, claro, se pensarmos em termos de números, o número 12 é diferente do número 21. Então, eu teria que pegar nestas permutações, né, que englobam os algarismos 1, 2, que eram 12, e aqui apenas teria que dividir, quer dizer, pelos repetidos, e pelas repetições, pelo número de repetições que aparece aqui, 3, 4, 5, 3, 5, 4, quer dizer, neste caso, corresponderia-me precisamente a 3 fatorial, que é 6, ou seja, faria 12 sobre 6. Quer dizer, um pouco assim, de uma maneira, digamos, assim, a partir de um exemplo para o geral, eu se tiver, digamos, então, uma coleção, não é, de N elementos e quiser fazer, digamos, agrupamentos de P elementos em que me interesse a ordem, é o caso de ter números com algarismos, o que eu faço é, pego neste conjunto formado por N elementos, vou fazer todas as permutações possíveis, ou seja, N fatorial, e vou precisamente dividir por, neste caso, eu tinha aqui 5 elementos, 5 menos 2 dá 3, eu fiz permutações de 3, neste caso faria N menos P fatorial. E isto é a conhecida fórmula dos arranjos, não é? NPP. Arranjos sem repetição. NPP. É, portanto, quando nós queremos, quer dizer, obter coleções de elementos em que esses elementos, digamos, são diferentes. São diferentes. O caso dos números, eu ter o número 12 é diferente de ter o número 21. Mas agora pensemos que eu, na vez de ter os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, tinha pessoas. Por exemplo, tinha a Maria, tinha a Joana, tinha o António, tinha o Francisco, 1, 2, 3, 4, e tinha, por exemplo, o José. Claro, eu queria fazer também grupos de pessoas. Claro que aqui, repare-se, quantos grupos de pessoas existem apenas com a Maria e com a Joana? Claro, existe só um, porque eu agora aqui, digamos, a inverter aqui a ordem, e portanto a fazer Joana-Maria, não é? Eu estou a obter o mesmo grupo, digamos que era uma comissão de trabalho, que eu queria extrair destas 5 pessoas. Portanto, quando eu tenho pessoas e quero fazer comissões, o que eu devo fazer,
comissões de 2 pessoas, aqui o caso não é bem como os números. O que eu devo fazer é pegar neste conjunto, faço n fatorial, quer dizer, vou encontrar todos os conjuntos, né, formados aqui por 1, 2, 3, 4, quer dizer, por n elementos, todos, a quantidade deles todos, né, e depois vou eliminar os repetidos. Quantos repetidos há? Eu tenho que pensar nestes aqui, não é? Neste caso, eram 5, 5 menos 2 dá 3, seria 3 fatorial. Se forem P elementos, será N menos P elementos. E também pensar em dividir digamos, pelo número de elementos que eu obtenho, Maria, Joana, Joana, Maria, os que me aparecem repetidos. Que neste caso, se estou a fazer, digamos, conjuntos, né, de P elementos, esses também terei que multiplicar aqui por P fatorial. Penso que não é assim difícil, penso eu, de se entender. E isto aqui é o que se chama combinações de N, P a P. Então, já temos a noção do que são arranjos de N, P a P, e já temos a noção do que são combinações de N, P a P. Então, digamos, nós partimos de um conjunto com N elementos, tanto num caso como noutro, e queremos fazer coleções de P elementos. Se a ordem interessar, então estamos perante arranjos. Se a ordem não interessar, estamos perante combinações. Então, agora posto isto, eu vou então resolver o problema. E a questão é de quantas maneiras diferentes se podem sentar 7 pessoas num banco com 10 lugares. Quer dizer, eu tenho um banco que tem 10 lugares. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero fazer é o seguinte, é pôr aqui, digamos, uma pessoa, não é? Pôr aqui uma outra pessoa. Quantas pessoas são? 7 pessoas. Outra pessoa aqui, por exemplo. Agora outra pessoa aqui, por exemplo. Já tenho aqui 4 pessoas. Agora outra pessoa aqui. Já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Vou pôr outra pessoa aqui. 6 pessoas. E vou pôr uma outra pessoa aqui. 7 pessoas. 7 pessoas. Aliás, com uma outra cor, talvez. Eu penso que o número de lugares 1, 2, 3. Está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro, isto seria, digamos uma maneira possível. Mas vocês reparem é que se eu trocar as pessoas, se esta pessoa que está aqui está verde também, eu devia ter escolhido uma outra cor. Para o caso eu poderia aqui escolher, sei lá, esta cor talvez. Esta cor já foi utilizada. Às vezes é difícil encontrar assim uma cor. Mas pronto, vou encontrar aqui esta, talvez. Reparem, se eu trocar esta pessoa com esta, obtenho uma nova coleção, né? Obtenho uma nova coleção. Por exemplo, aqui é só para notarem que a ordem interessa. Então, neste caso, se eu quero saber o número de maneiras diferentes, de quantas maneiras diferentes se podem sentar 7 pessoas num banco com 10 lugares, eu só tenho que fazer arranjos de 10, 7 a 7, né? O que dá, por aquilo que vimos, 10 fatorial sobre 10 menos 7 fatorial. Ou seja, isto seria o mesmo que ter 10 fatorial sobre 3 fatorial. Ou seja, seria o mesmo que ter, só para simplificar, igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. E agora vou acabar em 3 fatorial porque me convém. Porque depois corto com este 3 fatorial. E então dá-me este resultado, não é? Era este o resultado pretendido. Aliás, havia uma outra maneira, né, de fazer isto. Por exemplo, a primeira pessoa que está aqui, quando ela chega, não é, e quer se sentar, ela quantas opções tem? Claro, a primeira pessoa tem sempre 10 opções. A segunda pessoa, porque a primeira já está sentada, vai ter 9. A terceira pessoa vai ter 8. Já estão 2 sentadas. Depois a outra vai ter 7. Etc, etc. E vai dar este resultado. Tudo bem até aqui, penso eu.
de quantas aqui, portanto, falta um pouco de texto, porque a questão era de quantas maneiras diferentes podem sentar 10 pessoas num banco com 7 lugares. Vou completar o texto. Ficando 3 de pé. Isto é um pouco idêntico ao exercício anterior, mas eu poderia fazer isto de duas maneiras, não é? Quer dizer, eu podia logo escolher as 10 pessoas, quando escolho as 10 pessoas para sentar num banco que tem 10 lugares, eu faço arranjos de 10, 7 a 7, não é? E, portanto, só vão 3. E essas 3 pessoas automaticamente ficaram logo, portanto, há só uma coleção de pessoas que estão em pé. Está aqui o Manel em pé. Está aqui o João em pé. E está aqui, por exemplo, o António em pé. Quer dizer, aqui tanto faz, não é? É a mesma coleção. A ordem porque eles estão em pé não interessa, estão em pé. Quer dizer, o que me interessa é a maneira como as 10 pessoas se sentam num banco de 7 lugares. Então seria 10, arranjos de 10, 7 a 7. Mas eu podia também pensar aqui de uma outra forma. De uma outra forma nesta questão. Numa outra forma nesta questão, que seria escolher as pessoas para ficar em pé. Escolher as pessoas para ficar em pé. Então, se eu escolhesse as pessoas para ficar em pé, quantas pessoas tenho? Tenho 10. Então eu faria combinações de 10, 3 a 3, não arranjos. Porque quando escolho as 3 pessoas, elas podem inverter a ordem, são sempre aquelas 3 pessoas. E agora ficava com quantas pessoas? 7 pessoas, não é? Ficava com 7 pessoas para 7 lugares. Um lugar, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinha aqui os 7 lugares, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que iam ser preenchidos, não é? Pelas 7 pessoas restantes, não é? Pelas 7 pessoas restantes. Iam ser preenchidos todos, como estão a ver, pelas 7 pessoas restantes. E quer dizer, essas pessoas então podem, digamos, estamos no caso delas poderem alterarem a ordem e tenho um conjunto de 7 para 7. Então escreveria aqui 7 fatorial. Este resultado tem que ser igual ao anterior. Vejamos se é ou não. Então isto seria 10 fatorial sobre, como sabem nas combinações é 3 fatorial, porque disse atrás, 10 menos 3 dá 7 fatorial, vezes 7 fatorial. Este 7 fatorial cancela com este e vou ficar com 10 fatorial sobre 3 fatorial. Ora, isto é o mesmo que ter arranjos, não é? De 10, 3 a 3. Dado que os arranjos de 10, 3 a 3, e agora só para colocar isto, digamos, melhor, é o mesmo que ter 10 fatorial sobre 10 menos 3, que são 7 fatorial. Pronto. E por agora é tudo, meus amigos. Voltarei então mais tarde. Espero que tenham entendido, portanto, o que eu estive aqui a explicar com este problema. Tenham um bom dia.